William, Fala, amigo Léo. tudo Boa beleza? noite. Tranquilo, quase tranquilo, sempre Boa noite tranquilo. aí. E aí, tudo tranquilo agora? Vamos Agora lá, está online. vamos falar desse tema aí que é de suma importância aí para nós amantes do futebol. Verdade. Que a galera tá ansiosa, ao mesmo tempo apreensiva. E é um tema que as próprias federações aí já estão debatendo com aval do governo. Aí é bom a gente trocar ideia, né? Para passar uma visão para a galera. Lembrando que nós não somos especialistas, né? Verdade. Nem em saúde, nem em futebol, assim, termos técnicos da lei. Somos apenas amantes do futebol, a gente quer que o futebol volte logo, quanto antes, né? E aí surgiu essa ideia aí, queria até agradecer ao Léo que teve essa ideia aí, com toda a parte técnica, tá? Toda a parte técnica, operacional, a parte de divulgação. E vamos mandar ver aí, vamos ver o que sai aí, vamos ver que o pessoal aí, o Bruno já entrou aí, meu irmão também já entrou. Vamos ver que a galera vai somar aí com a gente. Beleza? Mas o Não, mediador é é. o Léo. Beleza. E até para acrescentar, né, a gente está na Liga Cartola Friends. Para quem não sabe, o Instagram aqui é justamente para a Liga dos amigos. Né? A gente todo ano faz a nossa brincadeira. Pô, se é do Cartola, logo é de futebol, futebol que a gente gosta. Debate, brinca, zoa os amigos, de tudo na tranquilidade. Então a gente está ansioso também, que a gente quer dar nossas metadas, né? Tendo futebol tem cartola, né? Sem cartola, sem futebol, Verdade. sem cartola. E para quem não sabe, o William foi o maior ganhador aí da temporada passada. Ganhou mais prêmios. Parabéns aí, publicamente. Mais uma vez, né? Com o Gabigol no Mas, ataque não tem errado. pô, mandaram bem, mandaram bem. Pô, demorei, percebi o movimento, quando vê, fiquei para trás. Esse ano nem o prêmio rolou para mim, mas que maneiro. Bom, vamos lá. Então, o nosso tema, né, que é se já está na hora do futebol voltar, eu te pergunto aí, qual é a tua visão, o que, que você acha? Você acha que já está na hora do futebol voltar? Acho que tem duas questões aí na minha visão, né? O futebol voltar a partida, né? Ou voltar os treinamentos. Acho que é de suma importância os atletas se prepararem antes, porque foi um corte muito ruim, né? Já teve a pré-temporada, os atletas já fizeram o que tinha que ser feito para começar para fazer um ano inteiro de trabalho e agora com essa interrupção. Então, no futebol de alto rendimento, qualquer 1 quilo a mais pode ser fundamental aí numa disputa de bola, né? Então, eu acho que é difícil falar, porque a gente está falando de saúde, de vidas, né? Já está tendo um momento aí de pandemia, de morte, e o futebol é um esporte de muito contato, diferente do golfe. Se a gente já debater o golfe aqui, acho que seria mais fácil. Mas o futebol tem disputa de Bem mais. bola, muito mais fácil. O futebol tem disputa de bola, tem agarra-agarra, puxão, abraço, até na comemoração do gol. Então, é muito difícil debater. Então, eu acho, na minha visão, a gente não tem a cura ainda do coronavírus. A cura não se tem, não tem a vacina. Mas a gente já sabe como não se pega. Né? Quer dizer, como se pega. Então, assim, a partir do momento que você sabe como se contrai, acho que você tem como se defender. Sim, Então, sim. eu acho que a gente poderia, sim, já começar até a FERJ hoje lançou 3 pilares aí do retorno, né? A FERJ aprovou o retorno dos clubes e lançou 3 pilares e depois eu queria dar uma lida. Então, eu acho que há condições dos clubes, principalmente de Série A, retornar, né? Claro que, de repente, se a gente for falar aí de clubes aí com menos investimentos, aí talvez seja um pouco mais difícil deles manterem todos os protocolos, né? Mas clubes de Série A, com todo o dinheiro que tem em volta e toda a importância que ele tem, eu acho que seria necessário sim. Entendi. Eu já tenho uma visão um pouco mais conservadora em relação à volta, né? Assim, gostar do futebol, gosto, não tem como não gostar, mas ainda acho o risco, né? Porque, infelizmente, o Brasil ainda está num momento de crescimento e
não conseguiu estabilizar o crescimento do vírus, né? E o É. entretenimento, que é o futebol, de fato, ele ia dar uma tranquilizada no pessoal, mas, por outro lado, tem pessoas morrendo, né? Assim, as federações botando futebol para rolar aumenta o risco, né, de Uhum. contaminação, né? Não sei se você está ciente, né, mas parece que teve um funcionário hoje do Flamengo que faleceu pelo Covid-19. Então isso Sim. aumenta muito os cuidados, né? E aí assim, a pergunta sempre que vai ser assim, a pessoa quando foi contaminada e quantas pessoas ela teve contato, né? Um jogador, por exemplo, vamos criar um cenário aqui. Vamos supor que o Brasileirão volte, vou até pular o Carioca, né? Vamos para o Brasileirão. Lá na quinta rodada, determinado jogador de um clube, ele testa positivo. Qual o impacto que isso vai ter? Tipo, vai isolar o time dele todo e todos os outros times que jogaram contra esse jogador, que tiveram contato direto, como é que vai ser, né? Vai paralisar o campeonato ou não? Então, acho que a gente ainda está no momento de muitas perguntas ainda, né? Acho que ainda não tem muitas respostas. Mas, assim, eu sou totalmente a favor que volte, mas esse momento ainda acho que a gente não tem muita solução para a retomada do futebol. Olhando por esse lado, seria terrível. Você está lá na quinta rodada, quarta, sexta, que seja, e alguém constatado com o vírus, seria terrível, né? Aí você teria que fazer o rastreamento de trás para frente, mas aí já teria outros jogos, treinos e etc. Seria horrível, né? Mas é igual a FERJ divulgou hoje, né? Você deveria ter que seguir protocolos muito rigorosos. E a partir desses protocolos rigorosos, e aí eu não adentrei ainda na publicação deles, no detalhe, o que seria isso? Talvez pode estar escrito que tem que ter exame diário, para que não deixe Sim, passar nenhum dia. Ah, mas qual é o custo disso? Não. O custo disso é X milhões. Deveria chegar a seus clubes e falar: vocês têm condições de arcar, ou a federação participar com uma parte, ou a CBF, há condições de arcar com esse custo? Temos condições de arcar. Então, uma bola para frente. Igual eu falei no início. Não tem-se a cura, mas sabe-se como se contrai. Né? sim, sim. Então, nessa fase até de treinamentos, né, alguns clubes da Europa já voltaram aos treinamentos, né, com campo isolado, etc. Eu acho que nesse primeiro momento de treinamento, principalmente, conseguiria-se detectar qual jogador está contaminado ou não. E a partir daí, isolar ele, ou ele não joga, né? Para aí sim ir para outras partes, que seria o início dos jogos. O grande impasse hoje que as federações estão tendo é em relação ao teste, né? Não estão com dificuldade de ter teste para todo mundo. E praticamente vai ser quase que teste diários, né? A quantidade grande, assim, ele tem um período, parece que, se eu não me engano, de 72 horas para ter resultado, mas a cada novo contato que o pessoal tem, ele vai ter que testar de novo. Então, eu acho que esse o que eu dei uma acompanhada, parece que isso tem sido um cuidado que eles estão tendo pela essa dificuldade de ter o teste. Por exemplo, Uhum. lá no Sul, né, o Inter e o Grêmio já voltaram às atividades assim, com jogadores separados. Acho que o Inter volta amanhã, o Grêmio voltou hoje com o treinador, com jogadores, não todo o elenco, não treino em conjunto, né? Mas é uma coisa até curiosa, né? Tipo, lá do sul do Brasil vai estar com essa autorização, é tudo legalizado, eles não estão indo assim de supetão, mas a parte mais voltada para o Nordeste já está mais cautelosa. Tipo, os times do Nordeste estão mais receosos e acho que isso ainda vai, internamente dos clubes debatendo, acho que ainda vai render um tempo. Né? O Brasil, por ser um país continental, há muita diferença, né? De investimentos e, igual eu falei, assim, eu sou a favor de clubes, principalmente da Série A, né? Que são os 20 clubes aí que têm mais condições no país. De repente, arcar com esse custo altíssimo, né? Desse rastreamento, desses exames
quase que diários, etc. Então, talvez os clubes do Nordeste, do Norte e Nordeste, que tem talvez menos condições, eles já sabem que talvez não vão ter condições de arcar com esse investimento, né? Então, de repente, campeonatos deles de Série B, Série C, ou até a Copa do Nordeste, talvez, para eles, nesse momento, eles já acham que sejam inviáveis, né, de arcar com isso, né? E foi com a questão, sem fugir muito do tema, igual a questão do VAR. Muito clube não aceitou porque achava caríssimo. Sim, Não sim. pelo benefício, mas achava caro. Então, talvez alguns clubes hoje não acham viável voltar pelo custo. Ou por entender que a CBF que teria que arcar, e aí teria que entrar no detalhe, né? É que vai aí ele vai além, né? Uma vez que não se tem garantia de testes, aumenta-se o risco que já é iminente porque não tem a vacina. Então, Uhum. tem toda uma equipe, né, que prepara os jogadores, né? A equipe, cada clube tem lá seu roupeiro, massagista. Não sei como seria esse tratamento interno, né? Por mais cuidado que se tenha, os jogadores vão para casa, ok, eles têm carro, pode ir para casa, mas eles não podem desviar em nenhum momento. Aí já foge um pouco do controle do clube, né? Enquanto estiver Sim, na sim. jurisdição do clube ali, já, como é que se fala? Já tá ok, o clube tá ciente do que tá rolando, mas saiu dali não. E são muitos jogadores, né, cara? Cada elenco aí, em média, tem quase 30 jogadores, dependendo do elenco. Então, são muitos jogadores por time, né? Então, é muita gente envolvida para voltar, se voltaria, e aumentando o risco. E vai, assim, vai contra um pouco, assim, acho que vai ser meio um paralelo, né? Tipo, fora do futebol, o país está vivendo um momento drástico, assim, de crescimento diário de morte, infelizmente, versus, Uhum. entre aspas, a alegria do futebol ali, dos jogos, que quem gosta de futebol vai gostar de ver o seu time jogar, mas vai ser meio, assim, curioso, né, lidar com esses dois sentimentos, né. Porque realmente você vai ter assim, você só poderia hoje ter só em funcionamento as questões prioritárias, né? Então, hospitais, farmácias, supermercados, né? Coisas que não poderiam parar. E aí, você, claro, você teria aí um paradoxo aí, né? O futebol voltando, o futebol ele é essencial? Não, aí não é, né? Não é essencial, não para o país. Mas em Sim, contrapartida, foi até assim, uma das coisas uma das bandeiras que eu levanto, né? Até o Bruno perguntou aí qual é o benefício do retorno do futebol. Você vai de encontro a uma coisa que eu penso. Eu tento não só o futebol como esporte, né? Eu acho que ele tem uma participação social muito forte, né, na sociedade, sim, né? As pessoas, não só pelo costume, mas pela sua paixão, que é o clube, né? A gente é amante do futebol, tem gente que é até fanático, né? Tatua no corpo, etc. Então, assim, a gente tem ouvido falar aí que os índices de violência doméstica têm aumentado demais, né? Saúde mental também é um fator importante, tem que se pensar, né? Então, assim, o retorno do futebol, ou até mesmo de outro esporte, né? Me parece que o UFC volta agora, sábado, né? Então, isso mas já é um alento, né? vazio, hein? Já com sem torcida, né? Todo mundo com Uhum. testagem, etc. E tem até disputa de cinturão. Então, o UFC já está voltando nos Estados Unidos, que é um epicentro, né? Então, o esporte, ele é fundamental na área social das pessoas, né? Então, faz parte da rotina de muita gente, torcida organizada, gera empregos. O Flamengo teve que demitir vários funcionários. E é uma verdade, né? A Globo cortou, né, o pagamento da última parcela do estadual dos clubes. O Flamengo já não estava recebendo mesmo. Mas isso por uma opção do Flamengo, né, de não ter fechado um acordo. Mas tinha muitos clubes que dependiam dessa última parcela, né, que já até adiantaram de anos posteriores. Então, fica difícil ser um esporte que gera tanto emprego, tanta renda, não conseguir controlar minimamente uma pandemia dessa, dentro de um grupo de 30 pessoas e mais comissão técnica.
Entendeu? Porque assim, o atleta de alto rendimento, ele já se cuida muito, muito. Sim, sim. Né? Ele sabe se ele pode comer um pão diferente, se ele pode comer um arroz diferente, se ele pode tomar um remédio. O atleta, o corpo dele já é dele mesmo. Precisa ficar exigindo isso. Né? Ele já tem que ter esse cuidado mesmo. Claro que vão ser cuidados a mais que ele não estava acostumado a ter ontem. Mas ele já tem esse zelo mesmo pelo que ele come, pelo que ele bebe. Um atleta responsável, dificilmente você chega nele numa festa, dá um copo para ele, ele bebe aquilo. Se ele disser que ele pode ser pego no antidoping no próximo jogo, pode estar batizado, né? Então, assim, o atleta ele já tem esse cuidado por si só. Entendeu? Entendi. Em cima do que falou, tem um outro ponto que aí me preocupa bastante, que são as torcidas, né? Imagina um clássico, qualquer clássico regional que tem um apelo muito grande de torcidas, e aí, como não pode ir ao estádio, as torcidas vão marcar aquele churrasco, fazer na casa do amigo, vamos ver o clássico e tal, e aí vai gerar aquela aglomeração fora do estádio, né? Que as torcidas vão estar se encontrando para acompanhar o jogo. E aí é um risco, aumenta, né? A gente sabe que muita gente, infelizmente, não está cumprindo os cuidados básicos aí para não proliferar o vírus. E aí, com o futebol rolando, vão ter muitos jogos que vão ter apelo de vai ser líder, não vai, é um clássico, não é? E aí, pessoal, como já não tem outra atividade para fazer, futebol vai vir com muita força e a pessoa vai contribuir muito para uma proliferação do vírus. Eu imagino que ninguém vai ver o jogo em casa sozinho, ainda mais nesse momento, ainda mais pessoas que têm hábito de ir ao estádio sempre, nós vamos se reunir para fazer isso e aí o futebol vai acabar, em contrapartida, contribuindo para a aglomeração de pessoas. Então, acho que, como eu disse no início, né, tem muito porquê ainda e pouca resposta. É porque não é só os caras entrarem em campo, jogarem e fazerem a bola rolar, né? E gerar entretenimento. Acho que não. Acho que ainda, fora, eles ainda podem gerar um efeito negativo disso. E aí vão falar, pô, o futebol voltou no estado tal, teve a torcida X que se reuniu, e aí, depois daquele dia, teve tantos casos naquela região. Então, acho que isso pode até pegar mal assim, no decorrer dos dias, caso volte, né? Por isso que ainda acho que é cedo para se voltar ao futebol. É um risco, claro. O futebol ele atrai aglomeração, atrai os bares, né? Tem vários bares aí que abrem nessa época na hora do jogo. O cara bota um telão lá e vende a cerveja dele, o churrasquinho. Né? Mas isso aí você vai ter que ser um pouco de consciência, um pouco do brasileiro, né? Que realmente não está tendo. Hoje, né? Você vai no centro da cidade, está lotado de gente. Né? E muitas vezes você até se questiona, será que esse pessoal precisa estar aqui no centro? Né? Então, assim, infelizmente é uma coisa cultural do brasileiro, essa dificuldade, né, de entender certos momentos. Né? Também é difícil criticar, de ver assim, mas na Europa também não foi tão fácil. No início também foi bem difícil. Né? A gente vê relatos de várias pessoas na Europa que eram presas na rua porque estavam furando o bloqueio, o isolamento social. E não vai ser diferente aqui, né? Então, assim, em contrapartida, você pode ter, assim, claro, o apelo por aglomerações em bares e churrascos caseiros e etc., principalmente jogos mais decisivos. Mas, em contrapartida, também você pode ter também um apelo maior que as pessoas fiquem na sua casa. As pessoas principalmente as pessoas mais conscientes, né? Essas reprises da Globo têm sido sensacionais. A Globo, nesse jogo, na final de 2002, ela previu 18 pontos de audiência e bateu 21, ou seja, foi acima do que ela esperava. Eu fui um que... Tudo bem que eu não tô saindo. Eu também. Mas eu corri para a sala para ver, botei na Globo e tal. Né? Eu vi até relatos em alguma cidade que teve gente que soltou fogos na hora do que acabou o jogo. Tem gente comemorando o gol lá. Tenta. Mesmo sabendo do resultado, as pessoas estavam querendo assistir. Então, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, pensar daquela voltinha na rua,
ela vai pensar, poxa, não, vai ter um jogo do meu time, eu tenho pouco não vejo uma partida, ou do meu clube rival, vou assistir, aí é o retorno do campeonato, né? Então isso também tranquiliza um pouco as pessoas a poderem ficar em casa. As pessoas também já estão enjoadas de ver reprises, de ver, não tem mais Globo Esporte numa hora. Né? Os programas esportivos praticamente acabaram. Né? Tem canais fechados também, são só assim por videoconferência, não é a mesma coisa. Então você. E não é só a partida, você tem o programa de debate depois, você tem o pré-jogo. Então, assim, não é só aqueles 90 minutos do jogo. Tem o pré-jogo, tem o pós-jogo, né? Terceiro tempo, enquanto programas que vem depois, né? E o cara que fala de contratação. Então, assim, você movimenta totalmente os canais de esporte e o cara, pô, caramba, eu tenho coisas novas para ver. Então, pô, não vou sair, vou ficar em casa, né? Vou dar uma segurada, porque há algo novo acontecendo, né? E eu acho que tem uma esperança, né? Você vê que o futebol tá voltando, o que você pensa? Pô, caramba, a gente tá saindo dessa. Quando você vê assim tudo parado, você fica mesmo com a sensação de derrota. Pô, será que a gente vai sair dessa? Quando que vai sair? A economia já está desse jeito, né? E aí, nessa área, acho que o esporte ele acaba sendo fundamental. Ter um pouco da esperança das pessoas, né? De dias melhores. Então, eu vejo muito bons olhos. Claro que eu não tenho hoje, assim, como afirmar, como eu falei aqui no início da live, nós não somos técnicos, né? Ah, o futebol tem que voltar primeira semana de junho, aí eu não sei. Mas só de saber que os caras já estão treinando, pô, cara, isso aí já dá uma motivação na população, somente os amantes do esporte, fundamental. Eles ainda liberaram isso porque teve as tal das férias coletivas e tal, mas é só para eles voltarem à atividades, né? Ainda não tem data para voltar, isso Uhum. vai ser muito conversado, mas tipo, em outro ponto também que tipo, assim, dos que foi falado que é muito maior, tipo, é jogar sem gandula. Aí isso me gerou um pensamento. Beleza, vamos supor que eles voltem pro futebol, tá? Olha quão diferente vai ser assistir um jogo, né? Porque os caras vão, aquele protocolo de entrada, os caras provavelmente vão estar ali, cada um a 1 metro de distância um do outro, ou entra um de cada vez, não sei como vai ser isso. Não Não vai vai ter aquele ter aperto de cumprimento. mão, né? Dos clubes, dos caras que se cruzam. Algumas coisas vão querer cortar, né? Pensa no hino. O hino, assim, que geralmente os caras param, né? Toca o hino do Brasil. Aí vai estar um a 1 metro do outro de distância. Os caras vão começar no meio campo e time próximo da grande área lá, assim, É. de Talvez não, porque distância o esporte do. tem muito contato, né? É, Não, mas assim, talvez não só nessa parte, mas fazendo uma leveza pro negócio só para imaginar. Ainda vai além. Tipo, imagina um gol, o cara fez o gol, ele não vai poder. Geralmente os caras pulam um cima do outro, comemora, essa coisa não vai. Eles vão ter que se segurar, né? Não é, sei se eles vão de fazer isso. repente, Mas. de repente, com essa questão de querer E dar o os. exemplo, algumas coisas vão querer cortar, né? Tipo assim, É. gente, não vamos se Então, agarrar no gol, ou não vamos apertar a mão dos clubes, dos jogadores quando passam um pelo outro ali, né? Tentar minimizar, né? Você falou a questão dos gandulas. De repente, se tem 10 gandulas em não, campo, vão reduzir para 5, ou para não, quase ele falou que não ia ter nenhum. Aí, isso me fez pensar, não tem nenhum. Vai lembrar quando a gente jogava pelada. Tipo, chuta não, a não tem bola no como. mato, quem chutou vai buscar, entendeu? O Não, cara aí não vai lá tem na como. Pelo menos um atrás do arquibancada. gol tem que ter, pô. Pelo menos um atrás do gol Não, tem que ele ter. tá na matéria isso, né? Não sou nem que tô falando. Mas aí, quando eu vi isso, pô, muda tudo. Então, assim, acho que eles estão só levantando a bola de que se volta ou não. Acho que justamente para ter esses debates, pelo menos as pessoas que decidem, Uhum. para achar justamente a maioria de resposta para esses questionamentos que vão vir, que é muito além dos pontos que a gente já falou aqui. E tudo indica que não vai voltar por agora, assim. Acho que vai demorar. Eu só falo que demore. Infelizmente, eu gosto do futebol, faz falta, justamente para entretenimento, conversar com a galera, enfim. Mas acho que ainda é cedo, porque fora do futebol o cenário não está legal. Então, acho que não vai combinar. Mas, por exemplo, vou te provocar aqui. O campeonato Manda aí. estadual, tu se recorda quantas rodadas que faltam para acabar? Eu não lembro. 4? 3? É pouco. Sinceramente, eu não lembro. Faltavam poucas.
Vou Não sei chutar. que Eu acho que vamos. estava na casa de umas 3 rodadas que eu acho que faltava. É, Eu acho. não deve ser muito mais que isso, não, porque já teve já primeiro turno, né? Por exemplo, então, se a gente tem, vamos dizer que a gente tenha 3 rodadas aí. Nós temos aí, pelo menos no Rio de Janeiro, três estádios, né? Temos aí então, o Maracanã, Uhum. a gente tem o Engenhão e tem São Januário. Se a gente pode promover aí jogos sem torcida, então assim, a gente não consegue fazer nesses estádios em um final de semana aí praticamente, não digo o mesmo time jogar, mas a gente não consegue aí matar muitos jogos aí em uma semana nesses estádios, cara, sem Consegue, torcida, mas sem por outro grandes lado, deslocamentos. Digo assim, para evitar só deslocamentos, né? torna. Não, sim, sim. O lado técnico que será comprometido, né? Que os pequenos vão ter que só jogar no estádio dos times grandes, né? Igual ocorreu aí no primeiro turno Sim, do sim. Já teve campeonato. isso mesmo, porra, né? Mas assim, eu acho que ainda é um esforço pela quantidade de pessoas, né? Acho que são muitas pessoas em deslocamento, que estejam em hotel e tal. Os jogadores teriam que andar muito de forma individual, não é poder andar de ônibus, igual com as delegações, tem que ir Uhum. cada um para o estádio com seu veículo e tal. Uma das ideias é que É, os deslocamentos fossem feitos com seus carros, é. Não é, tivesse mais o ônibus no inclusive, clube. é isso aí. Inclusive, eu acho que o Flamengo, que estava pensando na retomada, mas teve esse negócio aí infelizmente, um funcionário faleceu com Covid Uhum. e tem 8 que testaram positivo. Mas uma das recomendações era os jogadores já virem com a roupa de treino de casa para não ter que só entrar lá, fazer os treinos e ir embora. Tipo, ir com o mínimo contato com grupos pequenos. É uma ideia também, né? É uma ideia também. O cara vem com a Sim, roupa do treino e treina com igual a gente quando vai jogar bola, né? Já vem de casa com a roupa e volta com ela mesmo, né? já vai com a Eu caneleira, não gosto de tudo. lavar a camisa. Lava em casa, né? Então, assim, eu acho que são pequenas atitudes que talvez não sejam nenhum absurdo, pelo menos nesse momento, né? Porque tudo que a gente está tratando aqui é nesse momento. A gente não está falando de uma Sim, mudança nas regras da FIFA, né? São questões que de repente vão durar apenas vezes 3, 4 meses. De repente, lá para uhum, outubro, lá, as coisas podem voltar ao normal. Então, assim, a gente tem que também cobrar um pouco dos jogadores que ganham, tem salários aí acima da realidade do país, um pouco de comprometimento nessa área também, entendeu? Parece lá que o presidente do Inter foi bem duro lá numa declaração, né? Falou que quem ele quisesse era só pedir a rescisão de contrato, etc. Ele foi bem duro nessa declaração dele. Mas, de qualquer forma, ele, entre aspas, ele tá certo, cara. Porque, pô, os caras. É o clube que leva eles no colo, praticamente. Os caras têm tudo, toda a estrutura, tem tudo na mão, né? E nesse momento o clube também precisa dos jogadores, porque o clube é carente das receitas. O clube precisa das sim, sim. receitas. Até quando os clubes vão aguentar, né? Não só os clubes, mas qualquer comércio, qualquer indústria, ficar 2, 3, 4, 5 meses parado. É impossível. É impossível. Não há contrato, né, de trabalho que possa ser cumprido nesses termos. Então, os Então, jogadores isso precisam ter mostra, consciência disso. então, isso mostra muito o cenário atual não, né? Só o cenário dos clubes ao longo do tempo até hoje. Dos 20 clubes da Série A, e isso ainda mais somando os da Série B, dos da Série A, 19 já tomaram medidas de redução de salário, demissão de jogadores. Por exemplo, Curitiba ele desfez de toda a categoria de base e os profissionais de base, por exemplo. Só o RB Brasil que não fez nenhuma ação de diminuir elenco, reduzir esse salário. O que eu quero dizer com isso? Que quando os clubes são empresas que têm um comportamento de empresa de mais organização, sofrem menos. Então, os outros clubes que Sim. ainda vêm de um legado de gestões assim complicadas, que a gente sabe como é que é, estão sofrendo mais nesse momento, né? Então, Claro, isso claro. mostra muito. Para tu ver, o RB que é gerido por pessoas de fora e tal, já tem um conceito de clube empresa bem definido,
até o momento não está sofrendo. Enquanto outros 39 clubes, somando Série A e B, já estão, cada um à sua maneira, tomando algumas ações, sentindo os impactos dessa parada aí por conta do vírus. Então, assim, é um efeito colateral bem grande que gera. É, foi um E baque, outro né, na ponto, verdade, né? para falar, Foi pode um falar. baque, né? Isso aí, eu vi até algumas pessoas falando de tanto dos clubes quanto de empresas. Os clubes não estavam preparados para esse momento, mas, pô, isso aí, cara, é coisa de filme que está acontecendo, né? Sim, Então, sim. ninguém vai ter um caixa lá parado, milhões parado numa conta, porque se um dia tiver uma pandemia mundial, pô, isso aí é totalmente, né? Não existe isso, ninguém está preparado para isso. A gente faz É, reservas, né, individualmente, né, de forma individual, as pessoas têm suas poupanças, as empresas também têm suas contas, mas as empresas nem clubes conseguem se manter sem o fluxo de caixa diário. Isso aí é quase inviável, não tem como. nesse exemplo do RB, é porque a única fonte de renda, assim, eu também não sei se eles misturam a receita, até por questões financeiras, mas é uma cultura que já vem consolidada, mesmo que eles venham depois demitir jogadores e profissionais, eles não sofrerão muito impacto, porque eles já sabem lidar com isso, provavelmente tem uma programação financeira para, vamos desfazendo do elenco, dos jogadores, mas o clube financeiramente Uhum. tá sólido. Assim que tudo normalizar, a gente volta e retoma as atividades e tal. Acho que eles são mais preparados por uma crise. Não que eles não vão sofrer financeiramente, mas acho que eles são mais preparados, enquanto os outros clubes, tipo, só vivem um momento e deixa rolar. Infelizmente, é uma cultura antiga do futebol brasileiro. Ou provavelmente também, como eles têm uma torcida bem, assim, menor, né? Eles não têm essa previsão de receita, né? Quando eles fazem o orçamento anual, né? Eles não devem ter isso lá tão significativo, né? X milhões por mês proveniente de receita de estádio. Como eles talvez não contem assim, com uma torcida muito grande, ou não tem um estádio tão grande, isso não seja tão significativo, talvez, como um clube que joga no Maracanã, que joga no Morumbi, e tem, né, capacidade de botar 60 mil pessoas no estádio. Né? Então, talvez por Sim. isso, como eles devem ter outras fontes de renda, de patrocínio, lá da empresa deles, lá da Red Bull. Então, talvez nesse momento isso não tenha impactado, né? Diferente de outros clubes, né? De certa forma, os clubes mais tradicionais dependem, mas uma receita de bilheteria ajuda, né? Qualquer 3, 4, 5 milhões que entra num mês de receita de bilheteria é Sim. significativo, né? Não dá Acho pra que hoje você o abrir clube mão. que. Desculpa te cortar, mas acho que o clube que mais sofre hoje em termos de bilheteria é o Flamengo, que estava num bom momento e estádio lotado, com rendas aí passando do milhão. Então, certamente está sofrendo, porque em média aí uns 10 jogos por mês dentro de casa. Então, isso faz uma falta danada, ou mais. Claro, Então, claro. É claro que hoje não é a maior fonte de receita do Flamengo, mas dizer que também que não faz falta, aí seria absurdo, pô, né? faz. Como eu falei, qualquer Não tem 8 outro milhões que entra clube por que tem uma mês renda assim. ajuda, né? Você Então, já assim, é vê. um diferencial, é até um diferencial do clube, né? Até um diferencial do Sim, clube ter uma renda tão alta dessa de bilheteria. Né? Então faz falta, assim, sim, no final do então. ano. Se deixar de faturar 5 milhões por mês aí no final do ano, pesa, né? Beleza. Então, para não fugir muito do tema e até um ponto que tu falou, uma coisa que eu sinto falta, não de todos, mas já teve jogadores que se manifestaram. Acho que os jogadores poderiam, eles, como profissionais, em relação a esse momento do vírus, eles se posicionarem, né? Parece que o Pato falou que estava com vontade de voltar, mas entende que o momento não é agora. Acho que o D'Alessandro também, do Inter, foi na mesma Uhum. linha. E quem foi um pouco mais incisivo foi, acho que, o Paulo Autuori, do técnico Botafogo, que, tipo, mais ou menos isso. Se você tá com saudade de futebol, lamento. Tipo assim,
Em outras Uhum. palavras, ele quis dizer que não tem jeito, não tem como voltar. Tem um bem maior aí que é preservar as pessoas, então não tem como. Saudade, ok, mas não tem muito o que fazer, eu lamento. Mais ou menos o que ele quis dizer. Ele tá seguindo a linha de pensamento do presidente do Botafogo, né? O presidente do Botafogo também falou que se tiver que levar WO, ele não tá se importando e não vai levar o time a campo. Então, o Paulo Autuori tá indo nessa linha aí do presidente, né? Se o presidente falou uma Estão coisa, alinhados. ficou fácil também, né? Seria estranho se o presidente quisesse voltar e ele falasse o contrário. Aí teria uma divergência. Mas ele foi na linha do presidente, né? Mas Foi acho, esperto. eu acho que seria legal os jogadores darem a visão deles, porque eles, querendo ou não, são importantes. Muitos deles são referências para muitos torcedores e tal. Acho que eles não são só um funcionário ali de uma empresa que não tem voz. Acho que o jogador tem voz. Acho que eles poderiam, pelo menos os principais aí que tem mais holofote, se posicionarem quanto a isso e dar opiniões. Acho que não teria problema nenhum. Na verdade, assim, o jogador de futebol, pelo menos o brasileiro que a gente tem mais contato, ele tem muita. Ele não se posiciona, né? Cadê o bom senso? Não era bom senso? Chamava aquele grupo de jogadores lá do. Tinha o Acho que Alex, tinha morreu o. aquilo. Bom Então, Senso os Futebol jogadores Clube. iam. Os jogadores iam fazer acontecer, iam falar, não sei o quê, parará, o negócio já morreu. Eu não entendo isso por quê. Eu acho que deve ter algum motivo por trás disso. Porque eles não se posicionam em nada, né? Em política, em nada, nem na área deles. Tu vê aí, tentar não fugir do tema, mas é um absurdo a seleção brasileira não jogar no Brasil. Tu vê que ninguém comenta nada, ninguém fala nada, nem que é a favor, pelo menos. Né? Tu vê que eles Sim. não estão nem aí, né? Então, isso não seria diferente agora também nesse caso, né? Não sei se é alguma coisa contratual. É muito difícil o jogador de futebol se posicionar, né? É muito raro. Eu não, só um achismo meu, mas é o que parece. Eu acho que a imprensa tem parte de culpa nisso, eu acho. Que elas polemizam uma simples fala de um jogador, Uhum. vira manchete de jornal e vira até debate, né? Então, e É. assim, não de uma forma leve, às vezes entra naquilo que o jogador falou e torna, às vezes, uma situação ruim e às vezes o torcedor não aprofunda muito o que está sendo falado e compra a ideia. E aí, às vezes, os caras, melhor manter o falar menos, que é melhor, fala o básico ali na beira do campo e em coletiva e olhe lá. A carreira do jogador de futebol é muito complicada, né, cara? No momento que ele tá no auge, daqui a pouco ele tá embaixo, né? Então, às Sim, vezes, aí é melhor ficar quieto do que correr o risco. A não ser jogadores muito de elite mesmo, Neymar, os caras assim, muito, né, blindados, assim. sim, sim. Mas a grande maioria mesmo, ele pode estar hoje aí jogando aí num grande clube, hoje no São Paulo, e de repente amanhã acabar o contrato e não conseguir um bom contrato. E o cara some. A gente vê isso aí direto aí. Nessas reprises que estão dando aí nas TVs, aí tu fala, caraca, nem lembrava desse jogador. De vez o cara tá jogando ainda. E o cara Bom era, jogador que você sabe se joga. tu fala assim, caramba, esse cara jogava muito, pô, o cara sumiu, rapaz. Às vezes é isso, o cara some, né? Some na carreira, né? Então, às vezes eu gosto de falar, às vezes é melhor o cara pensar, é melhor ficar quieto do que eu querer falar demais e estar em polêmica e prejudicar amanhã no contrato, né? Na Sim, sim. assinatura do contrato, ou até no contrato de um patrocinador, né? O cara pensa ter um patrocínio particular e, não, esse cara fala muito. Então, é difícil Tem também a isso posição também. deles. É difícil a posição deles, né? Bom, cara, acho que a gente deu uma abordada em todos os temas aí em relação a isso. Uhum. Eu ainda acho que não é hora do futebol voltar. Ainda tem um caminho aí, até pelos questão de dados, testes e tempo de todos os times treinarem, se fosse voltar por agora. Então, a gente está em maio, né? Chutando bem alto assim, os caras vão amadurecer isso, eu acho que de julho para agosto. Isso é só um achismo meu, assim. E Bem vai provável. depender muito, e vai depender muito de como o Brasil, fora isso, vai reagir à evolução do vírus, né? Que, se eu não me engano, já passaram dos 7 mil mortos. Então, até lá, tipo, cada semana o cenário muda muito. Se a gente não parar É.
a taxa de crescimento, acho que eles vão desacelerar essa ideia de voltar para o futebol, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que ainda vai demorar De um qualquer pouquinho. forma, Então, os chutando, clubes, chuta agosto. Julho, agosto. Pode falar. os clubes não têm autonomia para voltar, né? Eles dependem de autorizações do Não. governo e das suas federações, né? Então, assim, na Isso aí. verdade, eles estão batalhando, enfim, estão na ideia. Acho que a mídia também, acho que de uma certa forma, não escancara muito a mídia esportiva, mas eu acho que ela apoia de uma certa forma, com todos os cuidados, né? Então, assim, eu vou dar uma passada aqui no que o presidente da FERJ falou, né? Seriam os 3 pilares aí para o Fala aí. retorno. Vou falar exatamente o que ele botou lá, né? Compromet o retorno seria baseado nesses 3 pilares. Comprometimento com a saúde e a vida alheia mediante cumprimento de diretrizes das autoridades competentes. Então, assim, só poderia voltar com total cumprimento das diretrizes das autoridades competentes, que seriam as autoridades de saúde. Então, assim, dentro disso aqui, o que Sim. eu imagino? Testes diários, testes a cada 2 dias, a cada treinamento, enfim. Então, assim, eu acredito que eles vão montar aí umas diretrizes de saúde, né? Álcool em gel, todo o campo, saiu do campo. Igual você falou aí do cara que já vem de casa com uniforme, né? Já tem o kit de uniforme dele de jogo, de entrevista, não sei o quê. Ou nem se tem mais entrevista. Ele já vem de casa, já lava a roupa dele em casa para ter lavanderia do clube, etc. Né? Então, assim, ser bem rigoroso, né? Se as diretrizes apontam lá 10 itens a ser cumpridos, e aí é igual a empresa, né? Tem que ter auditoria, tem que ter fiscalização dos próprios órgãos, né? Ou um clube audita o outro, né? Porque se furar um item, pode se furar o restante, né? O segundo pilar aqui, que eu acabei de falar, obediência às determinações governamentais. Então, assim, o futebol está parado não é por causa das federações, é o governo que determinou a parada, né? Sim. Então, assim, Sim. a Ferres também acho que nem tem poder de fazer o futebol voltar, né? Depende do governador, se não me engano. Depende. Então, assim, então, assim, não tem como o futebol voltar. Aí, quando tu fala de voltar, é até os treinamentos mesmo, né? Não é só a partida, né? Até os próprios treinamentos internos lá só pode voltar se o governador liberar. E seguimento de procedimentos e protocolos técnicos e científicos recomendados à proteção individual e coletiva. Né? Então, assim, além da individual de cada jogador, o coletivo também. Né? Então, assim, resumindo isso aí tudo, vão se criar aí, com certeza, aí uma cartilha bem rechonchuda, né? Para que os clubes, jogadores, comissão técnica, etc., consigam seguir isso daí. Né? Seja roupeiro, seja fisioterapeuta, seja qualquer pessoa que está envolvida ali, né? Os seguranças no dia da partida, a arbitragem também. Né? Até tem que ver a questão de arbitragem, que os árbitros aí, muitos deles não são profissionais, né? São árbitros, mas durante a semana o cara trabalha em empresa, trabalha não sei aonde, dá aula, o cara não vive só Verdade, daquilo. verdade. Então, será É que nesse outro ponto período importante. será que nesse período aí ele não teria que ser, de repente, abdicado do que ele faz por fora? Né? E aí, como é que resolve isso? Complicado também, né? Às vezes o futebol nem é o principal ganha-pão dele. Então, mas, sim, em suma, seguindo os protocolos, né? E os clubes achando que tem condições de arcar financeiramente com todo esse custo, que não deve ser barato, eu acho que o futebol deveria voltar. Deveria voltar sim. Entendi. Pelo menos aos treinamentos. Tá? Não estou falando aqui de jogo, partida, não. Pelo menos aos treinamentos. Até porque condicionamento físico dos jogadores é fundamental, né? Fundamental. O Tem jogador fica aí clubes um que mês, dois, estão. três parados. A maioria dos clubes estão fazendo acompanhamento remoto, disponibilizando alguns profissionais para acompanhar cada grupo de jogadores e eles estão vendo que os números estão sendo satisfatórios do que os caras estão fazendo. Então, acho que a perda física dos caras não é tão grande assim. Pelo menos a própria equipe de futebol dos clubes estão sinalizando positivo para isso. Então, acho que quanto ao treinamento em si, os caras não vão perder muito. O que perde é os treinos táticos, as jogadas ensaiadas, isso aí não tem jeito, porque não está treinando. A parte física eu acho que os caras conseguem manter. Agora, sim, fazendo um paralelo do que
a gente está falando muito do Brasil, né? Até para a gente partir para o nosso encerramento aqui, lá fora, por exemplo, não sei se você viu, a Austrália ofereceu para que a Premier League seja terminada lá. Tipo, se a Premier League quiser levar a Premier League para a Austrália e finalizar a competição lá. Então, alguns movimentos fora. A Premier League está sendo disputada, né? Eu já tinha lido também aqui, já tinha notado aqui que a China também ofereceu terminar a Premier League lá na China. Seria até meio contraditório, né? Lá que o país começou tudo, né? Foi onde começou tudo, é Mas muito seria bem, sei lá, né? bem Estranho, estranho, né? né? Mas E esse da e a Austrália que falou? Austrália que ofereceu? Austrália, levar para a Austrália, É. isso. Não tinha ouvido falar, não. E curioso que tanto a Itália quanto a Espanha já estão permitindo os treinos separados, né, sem grupo. A Itália essa semana, acho que a Espanha também. E só que a previsão de voltar, caso tudo corra bem, é em junho. Então, ou seja, tem esse mês todinho sem nada. Até porque lá tem a temporada, né? As temporadas estariam encerrando por lá. Uhum. Então, mas tu vê que até fora do Brasil, onde já teve o pico da doença e tal, eles já estão mais, entre aspas, controlados quanto a isso, mas cada dia tem novos casos. Eles ainda não têm uma definição oficial, né? E aqui que a É. gente ainda tá vivendo, acho que está começando a ver o pior momento. Acho que é muito cedo ainda para falar em voltar a futebol. Tipo, não a gente que não tem poder de decisão lá, mas as federações, acho que ainda é um pouco cedo para levar muito adiante, porque não tem como prever o futuro diante dessa situação, né? Do vírus no nosso país. Acho que ele ainda pode ter um comportamento muito pior e isso mudar o foco das coisas, né? Tipo, a gente vai, igual eu falei em um determinado momento, né? Que pessoas comemorando um gol e, em outro lado, as pessoas perdendo suas vidas. É um Uhum. contraste muito forte. E não a gente, não que uma vida não tenha valor, mas a gente não está falando de uma, né? A gente está falando de milhares. Então, acho que É. ainda é cedo. Eu amo futebol, gosto demais. Sinto falta que a gente tem o nosso cartola para a gente brincar, para a gente dar nossa ermitada e ganhar nossos prêmios, mas é um bem maior aí. Então eu ainda acho que não é a hora de voltar, não. Ainda espero um pouco ainda que. Vamos ver o que vai rolar. Pela lógica, e realmente, dessa parte eu concordo contigo, assim, né? Porque eles já passaram pelo pico e a gente ou tá passando ou ainda vai passar, né? Acho que pela lógica, com certeza a gente deveria sempre estar um mês na frente da Europa, né? Em tudo, né? Sim. Porque eles já passaram por questões, por fases que nós ainda não passamos ou que estão começando a passar, né? O Mas, Brasil de qualquer ainda. forma, também, eles também foram um celeiro, né? Então, assim, a gente também pode observar muita coisa que eles fizeram, né? E deram certo, coisas que fizeram e não deram certo, a gente pode copiar para acelerar o nosso processo. Tá? Sim. Então, mas assim, saber que a Europa já está voltando. Na verdade, tem países da Europa que não parou, né? Foi a Bielorrússia, teve um. Bélgica. Não. Bélgica. Não, foi um país Bielorrússia. assim. Bem Foi um país pequeno, bem. sim. Sem Que não expressão tem no muita expressão, futebol, não. né? Alguns. Ucrânia, não, Ucrânia, não sei, mas Bielorrússia com Acho certeza. que sim, acho que é esse Bielorrússia, que confundi com Bélgica, mas é a Bielorrússia. Sim. Não, a Bélgica já até decretou o campeão já, o Clube Brugge. Já o campeonato já não Sim, volta, só a próxima temporada. a França também, né? A França e O Holanda só 1º de PSG. setembro. Só 1º de setembro Então, que volta o futebol, né? Alguns clubes, alguns países já até declaram seus campeões, né? Acho que a Premier League também poderia declarar, porque o Liverpool me parece estar quase 20 pontos na frente do segundo. Não acho que há condições de uma virada, não. Matematicamente, virtualmente já é campeão já. a vantagem do ponto corrido é essa aí, né? Que dá essa É. tranquilidade para definir o campeão. Não tem aqui, pô, falta o jogo de mata-mata e tal. Acho que o principal Bom, problema desses torneios aí para não se declarar campeões é a questão das classificações para os torneios europeus, né?
quem fica em segundo, terceiro, quem vai para a Champions ou vai para a Europa League, né? Então, acho que talvez a preocupação deles não é nem com o campeão, porque algumas ligas aí já sabem que é o campeão, né? Mas há muitas coisas abaixo, né? Rebaixamento. Então, assim, há outros campeonatos dentro do campeonato. Sim, Então, sim. talvez essa preocupação aí de se realmente concluir o torneio, né? De alguma forma. Não, beleza. Então, acho que a gente deu uma passada em tudo, né? A gente está partindo para o final da live. Daqui a pouco o Instagram derruba a live aí. Há quanto tempo? Não botei nem um relógio aqui, cara. É, mais ou menos 1 hora. A gente está em 52 minutos. Ah, que isso, E cara. é Achei que tinha meia sério. hora ainda. Pô, você dura, se empolgou pra É caramba. bom O quando o Instagram papo vai é bom, derrubar rende. nós. É por isso que o futebol é o que é, porque o papo rende, aí toma uma gelada, troca uma ideia com um amigo, quando vê, a hora passou. Então, Falar em gelado, dá pra ler daí, ó? Ou tá tá ao contrário? invertida, né? Tá É. invertida. Existe. Existe uma grande chance de ser cerveja. É A provável, né? caneca da minha namorada. Se ela estiver vendo aí, vai puxar minha orelha. É, fala Existe assim, grande pô, mas chance de essa ser hora, cerveja. Não, segunda-feira, mas é essa segredo. hora, Não dá pra não, sim, ver. deixa no mistério, né? Só há chance. Foi bom pra Então, desestressar. Mas então, legal. cara, é isso, né? A Ah, já tá nossa vendo. live Botou lá. aí do Cartola Frente. Nossa live, né? Convidar a galera que assistiu, que está assistindo, enfim, vou deixar a live salva aí para quem quiser assistir. Segue aí a Liga Cartola Friends, né? Que assim que as coisas forem tomando um sentido mais de ter futebol, vão ter novidades aí, vão ter novidades na nossa liga lá. E vai ter aí as curiosidades de futebol também. E segue lá o meu perfil também, @leogranadeira, quem quiser. Tem o perfil do William, né? Arroba William Douglas. Douglas. Acho que E tá agora a gente até tá no caminho sem volta, né, Léo? Fizemos a primeira live que era mais difícil, agora é o caminho sem volta. agora não tem jeito. Outros Agora temas. E quando o futebol voltar, então aí que piorou. aí não vai ter Vai, jeito. aí vai ter live 2, 3 por semana. Ainda mais quando tiver aquelas mitadas Ah, improváveis aí que quer aí botar. o mitador. Dessa live aqui, ninguém quis vir. Todo mundo sai É, graça. Aí quando tiver a mitada, ele vai querer aparecer. Todo mundo é vai querer a live aparecer na do. live. É a live do montar o barraco, ninguém vem. Show de bola. Então tá de bola. Então a gente tem muito assunto aí para falar de futebol aí para frente. A primeira live está no ar, galera. Espero que tenha gostado. A gente vai trazer temas aí para trazer reflexão para a galera, né? É importante a galera Ah, refletir sobre os temas e no final todo mundo brincar. O futebol é entretenimento, tem paixão também, mas é diversão, tudo na amizade. com certeza, com Show? certeza. Agradecer aí ao Léo aí que fez tudo aí, que correu atrás e convocou a galera, fez a parte de mídia e tal, né? Fizemos os testes aqui ontem para ver se ia dar certo, tá? E o pessoal que entrou aí, que curtiu, que deixou pergunta, viu os coraçõezinhos subindo aí, né? Enfim, essa foi só a primeira, foi só para desestressar, né? Dá Tirar o o esquenta, né? peso, né? A gente não é artista, a gente não é, né? A gente não tem tanta prática com as câmeras, mas de qualquer forma ficou legal. Eu até achei, quando a gente falou, pô, Léo, meia hora acho que vai ser muita coisa, cara. Pô, nem acreditei que tem 50 minutos. Sem relógio, cara. Eu tô aqui, eu Já, tentando já minimizar tá. a tela aqui para ver no celular, mas tava com medo de fechar. Mas Pode eu tava aqui já confiar, com tá? Falta 4 minutos para as 10. São pra 9h56. gente Tô tomar uma vendo no derrubada, né? computador aqui. A Para gente, a tomar gente tá com um, mais um conteúdo do carrinho que do a live dos Odivan. famosos. Se a gente demora, ele vai vir um carrinho do Odivan e derruba a gente. É verdade. Então, beleza, vamos encerrar antes aí para deixar os Então aí, agradecimentos no ar aí, tá? E, beleza? enfim, semana Agradecer que a vem a todo gente vai mundo estar aí com um que tema novo participou. aí. Não sei se vai ser eu e Léo e eu, ou eu com outro, ou Léo com outra pessoa. Enfim, vamos ver qual vai ser o Aproveitando o formato da Eduardo, próxima que é da live. Liga, desculpa te cortar, Eduardo, aí chegou no finalzinho da live. Eduardo, Ô, um salve para você. Mas fica tranquilo, quiser ver aí a live, vai ficar salva. Tu acompanha aí.
E te espero aí na Beleza. próxima para a gente trocar uma ideia. Te quero também do outro lado aí, e a galera trocando ideia com todo Com mundo aí certeza. do grupo. E daqui a pouco a gente vai estar também em outras plataformas também que consiga fazer com mais participantes. A gente faz Exatamente. aí com 4 pessoas, 5 aí, igual o ESPN. São os debatedores do Cartola Friends. E para lembrar, É não isso quero aí. deixar de lembrar, a nossa live não, a nossa liga tá de pé, tá no ar. Então, assim que voltar ao normal, vão ser comunicar a todo mundo. Quem quiser participar, segue que a Liga Cartola Friends vão ter novidades. Show? Então, a Eva está na área. Oi, dona Ô, Eva. dona Eva, e tudo finalzinho, dona Eva. Poxa, É, tem que sair porque é 1 hora de live só. vai Daqui a pouco o cair, Instagram mas derruba a gente. vai ficar salvo aí. A senhora pode ver tranquila, degustar aí nosso bate-papo. Agora que o pessoal Só está falamos bem do chegando aí. Vasco. Exatamente. Pessoal, Então, vamos lá que e vão derrubar a pessoal de Juiz gente de aí. Fora, abração aí. Falou, Eduardo? Então, Abraço. quem chegou agora, abração. Até a próxima aí. Se Deus quiser. Valeu. Falou, Valeu. um abraço. Valeu, rapaziada. Valeu. Tchau.